Fabrício Naitsky também conosco. Bom dia, Fabrício. Bom dia, Lívia. Vamos agora para a Venezuela. Vamos lá. Depois de uma quinta-feira muito quente na Venezuela, politicamente falando, Nicolás Maduro deve tomar posse hoje para o terceiro mandato à frente do país. A gente já falou sobre isso hoje, são muitas as possibilidades de acontecimentos nesta sexta-feira. E o Fabrício vai trazer um pouco de informação sobre isso para nós. O que você espera, hein, Fabrício? Sessão bem agitada no parlamento, Lívia. Vai começar às 13h, horário de Brasília, meio-dia no horário de Caracas. Muitos agentes de segurança nas ruas lá da capital venezuelana. Ontem a gente acompanhou, inclusive, na reportagem do Álvaro Nocera, a prisão temporária de Maria Corina Machado durante um protesto. Foi a primeira vez que ela apareceu em público na Venezuela desde agosto, ainda lá no pós-eleições, logo assim que as eleições acabaram lá na Venezuela. Foi detida temporariamente e liberada. Mas hoje o dia começa já com notícia importante. A fronteira entre Venezuela e Colômbia foi fechada do lado venezuelano. Quem anunciou isso foi o governador do estado de Táchira, na Venezuela. Disse o seguinte: temos informações de uma conspiração internacional para perturbar a paz dos venezuelanos. Então o dia já começa agitado na Venezuela. A gente vai ver exatamente como que vai ser o decorrer dessa sexta-feira, porque a promessa é realmente de um dia bastante quente por lá. O Brasil deve enviar a embaixadora em Caracas, Giovana Oliveira, para comparecer a essa posse, mas a expectativa é de que o Brasil mantenha uma relação, digamos assim, ali em banho-maria, uma relação bem técnica envolvendo o governo venezuelano. O que isso quer dizer? Que o Brasil deve reconhecer, falando aqui no campo diplomático, a existência de um governo na Venezuela, no caso o governo de Nicolás Maduro, mas não reconhece o processo eleitoral. O Brasil até hoje não reconheceu as eleições da Venezuela porque as atas eleitorais não foram apresentadas, assim como boa parte aqui dos países do Ocidente também não reconheceram as eleições venezuelanas. Então a expectativa é de que isso se mantenha, pelo menos nos próximos meses, para entender exatamente para que pé vai, para onde que vai esse governo de Nicolás Maduro. O Brasil tem a obrigação, mas tem uma responsabilidade de manter boas relações com o governo venezuelano, porque a gente compartilha muitos interesses em comum. Há uma fronteira muito grande entre Brasil e Venezuela, há muitos migrantes brasileiros que vivem na Venezuela e principalmente migrantes venezuelanos que vivem aqui no Brasil, há um comércio muito forte entre esses dois países, então abrir mão completamente das relações entre eles é uma estratégia vista por diplomatas como um pouco arriscada. O importante é você manter nesse momento uma distância segura e esperar principalmente o dia 20 de janeiro, porque é quando Trump toma posse lá nos Estados Unidos. Ele já chamou Maduro de ditador e ontem falou que Edmundo Gonçalves é presidente eleito da Venezuela e representa a vontade do povo venezuelano. Mas aí a gente tem que parar para pensar o seguinte: como é que vai ser a postura de Trump a partir do dia 20, quando ele tomar o poder em relação à Venezuela? Porque ele vai ter um interesse muito grande, que é o petróleo venezuelano. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador de petróleo da Venezuela, atrás só da China. E eles precisam muito desse petróleo. Então também abrir mão das relações completamente com a Venezuela pode ser arriscado para os Estados Unidos. Mas o primeiro mandato do Trump teve muitas sanções americanas à Venezuela. Isso pode se repetir agora. E a gente vai ficar na expectativa, Lívia, pela possível chegada do Edmundo Gonçalves, que prometeu ir para lá hoje tomar posse. Ele está na República Dominicana e disse que ia em um voo privado. Mas como a gente já falou ontem, importante destacar, tem um mandado de prisão até $100 mil para quem entregar informações sobre Edmundo Gonçalves para a polícia, para a justiça venezuelana. Então o que vai acontecer nas próximas 24 horas não dá para a gente prever. Sim. O que esses especialistas têm falado, Fabrício, ouvindo agora a Deise Ciocari também, é que se Gonçalves tentar entrar na Venezuela, não há dúvidas que esse mandado de prisão vai sim ser cumprido. O que você apostaria nesse caso? Será que ele vai arriscar? Ou é mais um discurso que ele vem mantendo e agora reforçando no dia da posse para acenar para os aliados, hein, Deise? Olha, Lívia, Naitsky, a situação na Venezuela é uma das mais tensas na América Latina, né? Eu não acredito que o Gonçalves vá ter a ousadia de enfrentar esse regime autoritário, né? E aí o que a gente vê é como essas alianças periféricas, eu estava ouvindo o Naitsky falar aqui, e estava lembrando até do Linha de Frente de ontem, né, Lívia, que nós falamos sobre o que aconteceria com a Venezuela depois da posse do Trump,
mas me chama a atenção como essas economias periféricas, quando elas são marginalizadas pelos centros hegemônicos, né, e aí a gente tem que ver o que vai acontecer agora depois do dia 20 de janeiro, mas elas criam novos polos de aliança para sobreviver, né? Então, por exemplo, no âmbito global agora, a Venezuela, ela tem se aliado à China, à Rússia e Irã, e isso reflete, obviamente, a reconfiguração do papel na geopolítica internacional, né? Como a gente viu a Rússia, com as sanções dela, também se aliando à China, né? Agora, a continuidade do Maduro na Venezuela, ela representa um desafio para a estabilidade democrática na América Latina, já que a permanência do poder dele se torna um símbolo de incapacidade regional para lidar com os regimes autoritários, que, de novo, eu volto a um ponto que você tocou ontem, Lívia, no Linha de Frente, que é justamente essa incapacidade dos organismos multilaterais de lidar com essas instabilidades econômicas e com esses autoritarismos, né, que é um dos grandes problemas que a gente vê hoje. Então, o Maduro ele vai se perpetuando no poder e existe uma incapacidade regional e mundial também, né? Agora, a posse dele é mais do que uma reafirmação do controle sobre a Venezuela, né? É um marco que evidencia essas tensões entre autoritarismo, democracia e resistência popular na América Latina.